eu tinha para falar hoje foi uma pregação que eu vi que me impactou demais há uns meses atrás. E quando a aluna falou de eu pregar aqui, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa mensagem. Porque me impactou de tal forma que eu falei, isso precisa ser passado para a igreja. Eu acho que quando algo chega às nossas vidas e nos impacta de tal maneira, acho que isso precisa ser passado para as outras pessoas. E eu pensei, vou pegar uma oportunidade para poder falar, mas era tanta coisa que eu falei, não dá. Tem que ser uma pregação, acho que eu vou ficar 1 hora falando. Aleluia. Antes de começar, eu queria dar um rápido testemunho. No Natal, no dia 24 de dezembro, bateram na traseira do meu carro. Eu estava parada para entrar na avenida e aí quem estava atrás, acho que olhando também quem vinha, acho que a pessoa não viu, achou que eu tinha ido e socou o carro na traseira do Uno. E aí a gente ficou, não teve tanto estrago, né? Acho que o estrago foi maior no carro da pessoa, porque eu tenho um pedaço de plástico ali atrás que, graças a Deus, salvou. E aí a gente, eu estava com a minha irmã na hora, no carro, e ela foi forte, assim, a batida, a gente foi pra frente, e até deu uma cortada, assim, no pescoço dela, o cinto. Aí desci, conversei com o cara, a gente trocou os números e ficou por isso mesmo, né? Combinei com ele que depois a gente ia acertar. E aí passou o Natal, passou o Ano Novo, quando foi em janeiro, uns dias depois do Ano Novo, aí eu mandei a mensagem pra ele. E só que eu fiquei com medo, né? Porque eu falei, poxa, na hora eu não tirei foto, eu falei pra ele que eu não queria chamar o juizado de trânsito nem nada, eu só deixei, né? Falei, o cara não viu e tal, fiquei com dó dele e aí deixei passar. E depois eu fiquei pensando, cara, e se o cara quiser me passar a perna, e se o cara quiser sumir, fiquei um monte de si na cabeça. Mas, graças a Deus, quando eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu na hora, ele já marcou e eu levei o carro lá no lugar e eles arrumaram tudo certinho, né? O carro ficou novinho a parte de trás. Foi um amassadinho bem pouco embaixo assim, só que o nosso porta-mala também já não estava fechando direito. Arrumou tudo. E eles até deram uma limpeza no nosso carro. Ganhou outra limpeza. Aleluia. Eu estava com tanto medo das coisas darem errado, né? E orando, meu Deus, não deixa esse homem sumir, Senhor. Na hora que bateu, eu pensei de falar para ele, cada um seu prejuízo. Só que eu pensei, gente, mas eu não bati, eu não queria ficar com esse prejuízo. Então, porque era certo, eu troquei o número com ele, mas depois eu fiquei com medo dele sumir, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, e Deus é bom. E a gente está aí para trazer eles até deram uma polida ali atrás. Foi um manto. Mas Deus é bom e eu queria deixar esse testemunho aí para a igreja. Vamos então para a palavra de hoje. Pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. A gente vai ler o capítulo 1 de Jó. Aleluia. Bom, antes da gente ler, a gente vai falar a respeito dessa história, né, de Jó. E ele é um livro diferente, né, na Bíblia. Um livro que tem as suas particularidades, um livro que para mim é bastante curioso, o livro de Jó. Porque é uma história onde a gente vê Deus enviando, né, o sofrimento para a vida de uma pessoa. E quando eu olho dessa forma para a história de Jó, eu sempre me pergunto, e eu gostaria de fazer essa pergunta para a igreja nessa noite: como você reage às coisas ruins que acontecem na sua vida? Sabe, como que você reage diante de uma situação inesperada, diante de algo que não deu certo, algo que simplesmente deu errado? Muitas vezes estava caminhando para dar certo e dar errado. E não só coisas pequenas, mas coisas grandes também, como aconteceu na vida de Jó. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Como que a gente reage diante de uma situação dessa? A mensagem que eu vi a respeito de Jó, o pastor, ele fala bastante coisa, acho que eu não consegui falar nem metade aqui. Inclusive, a gente vai deixar o link depois, quando essa pregação for postada, para vocês irem lá assistir a pregação da onde eu
inspirei para essa, porque ele fala muitas coisas abençoadas. Eu não vou conseguir ter metade da sabedoria do crioulo para falar tudo aquilo. Mas ele traz uma coisa a respeito da pandemia. Esse pastor, ele fala que o John Piper, durante a pandemia, lá em 2020, ele lançou um livreto, ele escreveu um pequeno livrinho e ele publicou esse livrinho, que continha algumas reflexões dele a respeito de tudo que estava acontecendo, a respeito da pandemia, a respeito do vírus e das coisas ruins que estavam acontecendo. E quando ele publicou esse livro, muitas pessoas na internet tiveram reações raivosas às coisas que ele falava naquele livro. Porque naquele livro, John Piper dizia que quem trouxe a pandemia foi Deus. Quem mandou o vírus para nós, para o mundo, foi Deus. Que Deus nos colocou numa situação ruim dessa. E aí você já começa a pensar em todas as pessoas que sofreram por causa do vírus e todas as pessoas que até hoje têm algum tipo de sequela por conta dessa doença e todas as pessoas que morreram. E você fala, como assim? Não pode ter sido Deus, não foi Deus, eu não consigo acreditar que Deus faria algo assim. Mas aí eu te pergunto, foi o diabo? Você acha que Satanás ele poderia planejar um vírus, uma doença desse tamanho, dessa magnitude, para atingir o mundo inteiro? Você acha que Satanás, além de planejar, ele teria a força, a autoridade suficiente para fazer isso acontecer? Porque uma coisa que acontece muito dentro da igreja é que as pessoas dão para Satanás um poder que ele não tem. As pessoas dão uma autoridade que não existe para ele. As pessoas fazem Satanás ser maior do que ele realmente é. Ele não tem poder para essas coisas. E quando o pastor falava a respeito disso, ele disse que uma das pessoas chegou a dizer: se Deus enviou a pandemia, esse Deus é um monstro. As pessoas ficaram bem bravas na internet. E chegaram a chamar Deus de monstro, porque as pessoas realmente não creem que Deus poderia fazer algo assim. Então, um nível de confiança tão grande de que não foi Deus, que a pessoa se sente no direito de dizer algo desse tipo. Se foi Deus, esse Deus é um monstro. Provavelmente um crente que falou isso. Mas será que a gente não está entendendo as coisas de uma forma um pouco errada, as coisas de uma forma um pouco diferente? Também mais uma coisa que o pastor falava nessa pregação, ele citou uma autobiografia, também de um pastor, lá em 1975, esse pastor, se eu não me engano, da Escócia. Ele publicou a autobiografia dele e lá no meio do livro dele ele falava o seguinte, eu vou citar a frase dele aqui. Eu acredito que dor e sofrimento nunca são a vontade de Deus para os seus filhos. Eu não posso conceber que seja a vontade de Deus que alguém seja atropelado por um motorista sob influência de bebida, ou que uma mãe jovem morra de leucemia. E ele vai citando várias situações terríveis nessa frase dele. Mas o que ele fala aqui é, eu não consigo conceber, eu não consigo acreditar, eu não consigo entender que Deus faria isso. Diante de tantas coisas ruins que acontecem no mundo inteiro, com tantas situações horríveis, você fala, Deus não faria isso. Esse Deus, se ele faz isso, então ele é um monstro, ele é terrível, ele não merecia ser Deus. Mas aí vem o livro de Jó, o que você faz com o livro de Jó? Porque o livro de Jó, ele mostra pra gente um Deus que não se amolda ao nosso entendimento. Um Deus que a gente olha tudo o que está acontecendo na vida de Jó, e a gente vai ler aqui com mais detalhes, mas a gente vê que, de certa forma, é Deus que manda isso, e a gente tenta entender e não consegue. A gente vê um Deus que não age de uma maneira que é fácil para o ser humano explicar. O livro de Jó traz uma história que é muito impactante para nós. E pessoas lá fora, pessoas que não são crentes, elas podem pegar essa história e usar isso de argumento para querer falar que esse Deus não presta, que, por que você está servindo esse Deus? Essas pessoas podem usar essa história para acusar Deus. Só que essas pessoas, elas não estão olhando para a história de Jó com os olhos da fé. Porque nós que cremos nesse Deus, nós podemos olhar para a história de Jó com os olhos da fé e nós podemos enxergar propósito. Nós conseguimos enxergar a soberania de Deus em tudo que Jó passou. Então vamos começar a ler lá no capítulo 1. Que
Quem quiser acompanhar ali no telão, eu vou ler uma versão diferente, que é a NVT. A maioria das Bíblias é da Almeida, né? Então, quem quiser acompanhar, vai aparecer ali a versão que eu estou lendo. Então, o capítulo 1, ele começa assim. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos. Na verdade, ele era o homem mais rico de toda aquela região. E os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Amém? Vamos ler até aqui por enquanto. Então, nesses primeiros 5 versículos, o que a gente vê? A gente vê um homem que era totalmente justo nas coisas que ele fazia. Um homem correto. Além dele ser justo, além dele ter um caráter completamente correto, ele também era muito rico. Ele era muito abençoado. E não somente Jó era assim, mas a família dele também. A gente vê que a família dele vivia toda em harmonia, os irmãos ficavam se revezando nas festas e eles convidavam uns aos outros. A gente vê aquela família vivendo em unidade. A gente vê uma família íntegra aqui. E além de tudo isso, Jó, ele era zeloso, não só com a vida espiritual dele, mas também dos filhos dele. Então Jó, ele ainda se preocupava, nossa, será que os meus filhos erraram em alguma coisa? E oferecia um holocausto a Deus pelos filhos dele. Quando você olha para todas essas coisas, do versículo 1 até o 5, você não encontra resposta para tudo que Jó passou. Você não encontra resposta para todo o sofrimento de Jó, porque ele era um homem que, mesmo sendo justo, ele sofreu mesmo assim. Ele era completamente certo, completamente correto, e isso não livrou ele do sofrimento. Ele era um homem completamente rico, era o mais rico de todo o Oriente, e a riqueza dele não livrou ele do sofrimento. O fato dele ser correto diante de Deus não livrou ele. E às vezes a gente, quando a gente se encontra numa situação difícil, a primeira coisa que a gente, mas Deus, eu estou tão certo com o Senhor. Mas não significa que você está livre dessas coisas. Se Jó, que era tão correto, não estava livre, que dirá nós? Então, a gente se pergunta, aonde está a resposta para todo o sofrimento de Jó? Aonde estão as respostas para as coisas que Jó viveu? Nem sempre a resposta está em algo que faz sentido, nem sempre a resposta está simples, nas coisas aqui da terra. Às vezes você vai olhar e está tudo certo na sua vida ou na vida da pessoa que está passando alguma coisa. Às vezes você vai olhar e não tem nada de errado, você não consegue apontar um motivo, mas nem sempre o motivo está aqui. Às vezes a gente precisa olhar além, como no caso de Jó. A resposta estava em outro lugar, a resposta estava lá nos céus. Então, quando a gente vai ler dos versículos 6 até o 12, a gente entende melhor. Lá no versículo 6 diz assim: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que acontece nela. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família, dos seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Veja como ele é rico. Mas estende a tua mão, toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Amém.
Então aqui a primeira coisa que a gente vê é que existem seres celestiais que precisam se apresentar a Deus com uma certa frequência. Aqui as traduções, a passagem não é clara, alguns falam anjos, outros seres celestiais, mas enfim, o que nós sabemos é que Deus, em sua soberania, Ele tem seres celestiais que se apresentam a Ele. E eu já vi pessoas falando que nessa parte Satanás vai lá e vai disfarçado, e ele está lá disfarçado. Só que eu procurei muitas traduções, eu não encontrei nenhuma que fala que Satanás está disfarçado. Aqui fala que Satanás estava com eles. E o que eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar aqui é que Satanás, ele deve se apresentar a Deus. Porque se Deus ele é soberano, se Deus ele é maior do que todas as coisas, se Deus está acima de tudo, então mesmo Satanás, ele deve obediência a Deus. Aleluia. Mesmo Satanás, ele precisa ir lá, baixar a cabeça e se apresentar ao Senhor. Assim como todos os outros seres estavam lá, Satanás também estava lá para prestar contas a Deus. Para falar para Deus o que ele não estava fazendo. Porque o Senhor pergunta, onde você estava? E Satanás não fica sem responder. Ele fala exatamente o que ele estava fazendo. Então, acho que é isso que eu quero dizer quando eu falo que as pessoas dão para Satanás mais poder do que ele realmente tem. Porque a gente esquece quem que realmente tem o controle das mãos. A gente esquece quem que realmente sabe das coisas, quem que realmente tem a autoridade. Satanás, ele está lá para prestar contas para Deus, ele está lá para dizer para Deus tudo o que ele está fazendo. Não é como se Deus virasse o rosto e não soubesse do que está acontecendo. Deus, ele sabe exatamente de tudo. Então a gente vê que Satanás, ele não é igual a Deus, ele não é uma força igual a Deus. Não são duas forças lutando, o bem e o mal, e aí fica aquela queda de braço, uma hora Deus está vencendo, aí a palavra Satanás se levanta e vence, mas aí Deus vai e derrota. Não é assim. Satanás, como disse o pastor na pregação e me chocou muito, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Deus tem todo o controle. Deus sabe até onde ele vai. E Deus permite até onde ele vai, amém? Então a gente vê aqui que primeiro ele presta todas as contas dele para Deus. E ele fala que estava rodeando a terra, e aí Deus vai lá e pergunta, você viu meu servo Jó? O que Deus está falando aqui? Ele está falando para Satanás, olha lá, Jó, como ele é íntegro, como ele é reto, você viu isso? Você viu como que ele me ama? Você viu como que ele está tão fiel a mim? Deus aqui está provocando Satanás, Deus está humilhando Satanás aqui, falando, olha lá, a minha soberania é tanta, a minha glória é tanta, que o meu servo está lá firme, ele me ama. E Satanás não podia dar resposta para isso. Então Deus está lá, ele vai e ele provoca Satanás a respeito daquilo, ele provoca a respeito da fidelidade de Jó. E aí Satanás vai falar, é verdade, ele é muito fiel mesmo, mas ele deve ter os motivos dele, né? Será que se você tocar nele, não sei, será que ele não blasfema? E aí Deus vai lá e fala, vai lá, tenta, vai lá tocar nele, você vai ver o que vai acontecer. É sempre Deus que está no controle. A gente acha que Satanás vem com a força dele e começa a tocar na nossa vida. Não, é na permissão de Deus. É até onde Deus deixa ele ir. Aleluia. Então, para glorificar o nome dele, para que Deus seja glorificado, ele permite o sofrimento na vida de Jó. Para que Satanás seja humilhado, ele permite o sofrimento na vida de Jó. Porque Satanás, ele não sabe das coisas, ele não sabe do futuro, ele não tem a cosmovisão que Deus tem de enxergar todas as coisas ao mesmo tempo. Satanás não tem isso. Então, quando ele falou isso para Deus, de tirar as coisas de Jó, o que ele estava esperando? Ele queria que Jó blasfemasse. E Deus já sabia da resposta. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já sabia que Jó não blasfemaria. Então, Satanás foi humilhado nisso. Porque ele estava lá achando que ele ia tocar em Jó e que Jó ia se virar contra Deus. E quando ele viu que isso não aconteceu, vocês acham que ele foi o quê? Ele foi humilhado. Aleluia! Então, quando Deus ele permite
sofrimento nas nossas vidas, é para glorificar o nome dele, é para nos aproximar mais ainda dele. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a história de Jó. Porque o próprio Deus é a nossa recompensa. Nós estarmos com Deus, nós termos uma vida com Deus é o nosso presente no sofrimento. Porque Deus, ele é muito melhor do que o meu conforto. Deus, ele vai abrir mão de algumas coisas na sua vida para o seu próprio bem. Deus, ele vai sacrificar o seu conforto para te aproximar mais dele. Se tem algum conforto na sua vida te afastando de Deus, você acha que Deus não vai sacrificar isso? Porque ele é muito melhor na sua vida. E ele sabe disso. Ele é o nosso presente. Ele é muito melhor do que uma vida perfeita. Ele é muito melhor do que a despensa da minha casa cheia. Ele é muito melhor do que uma vida financeira perfeita, sem problema nenhum. Deus é muito melhor do que essas coisas. Então, se ele precisar sacrificar uma vida financeira para te fazer se aproximar dele, você acha que ele não vai? Se ele precisar te colocar em um pequeno momento difícil, mas que esse momento te aproxime ainda mais dele, você acha que ele não vai? Porque às vezes a gente dá valor para coisas na nossa vida que sequer tem o valor que elas realmente têm. Então Deus vai sacrificar essas coisas que são tão pequenas diante dele. Quando Jó passa por essas coisas, lá no final ele fala que ele apenas ouvia falar de Deus, mas agora ele vê Deus face a face. Então, é claro que Deus vai te colocar por um momento difícil, mas esse momento vai te fazer se aproximar mais dele. Porque a nossa vida aqui, ela não vale nada quando a gente compara com a eternidade. As coisas que a gente tem aqui não são nada comparáveis com a eternidade. Você acha que Deus vai perder você para as coisas desse mundo? Ele não vai, ele prefere tirar as coisas de você e deixar você sofrer um pouco, mas ter você com ele lá na eternidade. Ter você lá com ele no banquete celestial. Você está com Cristo, você está com a igreja, com os seus irmãos. Na eternidade, é tudo sobre a eternidade. E muitas vezes a gente se esquece disso. Essa vida aqui parece muito real, parece muito palpável, mas essa é uma vida passageira. A Bíblia fala que a nossa vida é um sopro, passa muito rápido. A gente acha que 100 anos, 80 anos é muita coisa, mas não é. Então Deus está muito mais preocupado em como que vai ser lá na eternidade, você com Ele. Então quando vier uma provação nas nossas vidas, ela é uma oportunidade da nossa vida ter algum valor. Ela é uma oportunidade de Deus usar o nosso nome para humilhar Satanás. Ela é uma oportunidade para Deus olhar para Satanás e falar: você viu lá? O meu servo, ele continuou firme. O meu servo me ama. E você está glorificando a Deus nisso. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que enquanto Satanás está trabalhando, ele pode estar fazendo o que for, derrubando tudo, mas enquanto ele trabalha, quem trabalha por trás é Deus. Deus está trabalhando a todo momento. Deus está trabalhando através do próprio Satanás, mas é Deus. E isso pode parecer um pouco amedrontador no começo, mas se você parar para pensar, é um consolo. Porque você não está nas mãos de Satanás, você está nas mãos de Deus. Então, por mais que as coisas aconteçam e pareçam fora do controle, nossa, Satanás tomou conta de tudo. Não tomou, Deus está no controle. Isso é consolador para nós e humilhante para Satanás. Então Deus, ele é um Deus tão grande e tão poderoso que ele tem a capacidade de trazer o bem mesmo através do mal. Mesmo de uma coisa ruim, Deus pode trazer coisas boas. Aleluia. Por exemplo, a nossa perseverança. Ou uma comunhão ainda maior com Ele. Ou fazer o nosso olhar se voltar para a eternidade, parar de olhar para as coisas da terra e começar a olhar para as coisas do céu. Essas são as coisas boas que Deus traz para a nossa vida através das dificuldades, através do mal. Então não importa o que aconteça, por mais que pareça que Satanás está no controle de tudo, sempre se lembre de que Ele não está. E que Deus, Ele sempre dá para nós a graça necessária para suportar uma situação. Deus, Ele te dá a graça necessária para passar pelo problema. Se você perdeu um filho, Deus dá a graça necessária para suportar isso. Se você perdeu alguém da família, Deus dá a graça necessária para você passar por isso. Se você perdeu o seu emprego e você não sabe como vai ser o seu amanhã, você não sabe como você vai sustentar a sua família,
Deus está te dando graça para passar por isso. Porque isso vem do próprio Deus. Se Deus permitiu, Ele também dá graça. Deus não vai permitir uma coisa ruim na sua vida e deixar você no canto chorando. Ele está com você em todo momento. Ele está te dando a graça necessária para passar por todas essas coisas. E mesmo quando o problema aumentar, também essa graça aumenta para que você suporte ainda mais. Aleluia! Não vem da nossa força. A gente não suporta as coisas porque a gente é forte, porque a gente é muito bom. É porque é Deus dando graça para nós. É Deus por trás de tudo. É Deus colocando a mão e sustentando a gente a todo momento. Então não existe problema na sua vida que faça você morrer por causa disso. Deus está sempre lá. Amém? Amém. Quando a gente vai ler lá no versículo 13, depois que Satanás sai da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus os atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados, e só eu escapei para te contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. Fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas, todos os seus pastores, e só eu escapei para te contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos, e só eu escapei para te contar. E enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, e de repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou, todos os filhos morreram, e só eu escapei para lhe contar. Amém? Então aqui a gente vê o momento em que Jó recebe essas notícias. 4 notícias terríveis ele recebe, que ele não tem tempo para processar. Enquanto uma pessoa está terminando de contar uma notícia terrível para ele, vem a outra já. E a outra não terminou, vem a outra. E a outra não terminou de contar e vem a última, que acho que foi a pior de todas para Jó, que saber que todos os filhos morreram de uma vez. Todos os 10 filhos estavam juntos no lugar e todos eles morreram. Depois de saber que ele perdeu tudo que ele tinha, de todas as riquezas, todos os servos, até os servos morreram junto com os bichos lá. Mas foi tudo. Além de tudo isso, ainda os filhos dele morreram. Às vezes, Deus não vai te dar tempo para processar as coisas. Deus. E eu lembro muito de quando eu me converti, porque foi dessa forma. As coisas aconteciam uma atrás da outra, não dava nem tempo de eu entender o que estava acontecendo, de eu processar o que estava acontecendo, já vinha outra coisa. Nem sempre Deus vai respeitar o seu tempo, a sua sanidade mental. Coitado de Jó. Depois disso aqui, acho que ele teve que tomar um monte de tarja preta, teve que ser internado. Porque além de serem coisas terríveis, foi uma atrás da outra, sem nem dar tempo dele pensar, dele processar. Nem sempre Deus vai respeitar essas coisas na gente. Mas a gente tem a certeza de que Ele faz isso na sabedoria dele. De que Ele faz isso nos dando a graça para suportar cada um desses momentos. E de que Ele faz isso sabendo qual vai ser o resultado lá no final. Que o resultado vai ser uma pessoa mais próxima dele, cheia de fé, mais firme. Então, em todas essas coisas que aconteceu com Jó, tiveram coisas inexplicáveis também. Fogo caiu do céu. Gente, não é todo dia que fogo cai do céu. Caiu fogo do céu para matar os bois de Jó, coitado. Então foram coisas muito extremas, muito inexplicáveis que estavam acontecendo. Deus muitas vezes não vai esperar a sua dor sarar antes de mandar um machucado novo. Deus. Mas a gente só persevera, a gente só se mantém, porque a gente sabe que existe um Deus que faz a gente perseverar. Então Jó, ele permaneceu, porque ele exerceu a fé dele. A gente viu lá no começo, nos versículos 1 até o 5, que Jó era íntegro, correto com Deus, que ele estava sempre oferecendo holocaustos. Então a gente entende que ele tinha uma vida com o Senhor. E porque Jó fazia isso quando tudo estava bem, ele conseguiu perseverar quando tudo estava mal.
E acho que é aqui que pega pra gente, porque a gente está acostumado, quando tá tudo bem, você tá relaxado e você deixa para ler a sua Bíblia e orar a hora que o bicho pega. Só que a hora que o bicho pega, você não vai ter força. A hora que o bicho pega, você não vai lembrar de nada, porque você não leu nada. Como é que você vai lembrar das coisas ali não? A hora que vem a dificuldade, a hora que a pessoa vem falar as coisas na sua cara, como é que você vai lembrar dos versículos que você leu se você não leu? Aleluia. Tem glória também. Então Jó permaneceu porque ele exerceu a fé dele. Quando estava tudo bem. Então nós precisamos, quando está tudo bem, quando está tudo na bonança, aí é que é a hora de você orar todo dia, de você ler a sua Bíblia todo dia. Aí é que é o momento de você ensinar os seus filhos como caminhar na fé. Aí é o momento de você jejuar. Aí é o momento de você estar em igreja, de você estar vivendo a sua vida dentro da igreja. Porque quando tudo for mal, quando tudo vai mal, é que é a hora dos fortes serem fortes. É quando tudo vai mal que você percebe. Ainda bem que eu estava lendo aquele livro lá, porque agora veio todos os ensinamentos. Tudo que Deus me ensinou naquela época, agora na dificuldade, eu estou colocando em prática. É aí que a sua fé vai estar em ação. É só você pensar, por exemplo, os atletas, quando eles vão para uma competição, eles deixam para fazer lá no dia, eles passam meses se preparando. Eles passam meses treinando todos os dias, indo até o limite deles. Porque aí na hora que é para ir mesmo, na hora que é para eles ir lá ganhar a medalha, eles vão dar o melhor deles. Então, da mesma forma, nós precisamos nos exercitar. Exercitar a nossa fé quando as coisas estão indo bem. E quando as coisas forem mal, essa fé vai ser colocada à prova. E você vai ser aprovado em nome de Jesus. Então vai ser durante as provas, durante as provações, que você vai colocar à prova tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, tudo que você exercitou, que você orou. Vai ser colocado à prova durante as provações. Então a gente não precisa, durante uma provação, parar e tentar entender o que está acontecendo. Às vezes não. A gente não precisa entender para permanecer, a gente precisa ter fé para permanecer. Eu preciso crer nesse Deus, eu preciso crer que Ele é bom, eu preciso crer na bondade do Senhor, na soberania dEle, de que Ele não perdeu o controle, não perde o controle em momento algum. Eu preciso de fé e preciso crer nessas coisas para permanecer. A gente acha que a gente só permanece se a gente entender as coisas, fica pedindo para Deus, Deus, o que está acontecendo? Mas a gente entender. Não precisa entender, você precisa ter fé. Confiar no Senhor. E isso é muito fácil. Eu sempre falo que a gente é privilegiado de ter a Bíblia, porque, coitado de Jó, não tinha livro de Jó. Jó não tinha livro de Jó para saber que ia dar tudo certo lá no final, para saber que foi Satanás lá e que Deus deixou Satanás. Jó não sabia. Ele só foi vivendo as coisas e confiando em Deus. Então nós ainda temos esse privilégio. Deus ainda fez a gente nascer num tempo onde a Bíblia está aqui para a gente poder ter acesso a esse conhecimento, a essas informações. Então você não vai ter aí o livro de Carol, o livro de Stephanie para saber o que vai acontecer, mas você tem lá o livro de Jó, tem outros livros para te ajudar. Amém? Talvez você não entenda exatamente o porquê das coisas estarem acontecendo na sua vida especificamente. Mas você sabe que pode confiar em Deus. Você sabe que com a sua fé você consegue suportar tudo que vier. Amém? E aí, lá no versículo 20, então, logo depois que Jó recebe essas notícias, então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se no chão com o rosto em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu estarei quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Amém? Então é aqui que a gente vê a reação de uma pessoa que estava com a fé exercitada. De uma pessoa que, quando as coisas foram bem, na hora que veio o que foi mal, permaneceu. Creu em Deus. Lembrou de tudo que ele exercitou de fé lá atrás, quando tudo estava indo bem. Porque Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus.
Jó não virou para Deus e falou: o que você está fazendo? Quem mandou você ficar essa minha vida? Por que você fez isso? Jó não pecou nessas coisas. Jó teve fé de que se aquilo estava acontecendo tinha um propósito maior que ele não conseguia compreender. E o que nós podemos aprender aqui é que perder coisas nessa vida não é realmente perder. Porque Jó está falando que Nu saiu do ventre da mãe dele. O que Jó está falando aqui? Ele está falando: eu já vim nesse mundo sem nada. Não nasci nem com roupa. Tudo que eu ganhei foi Deus que me deu. Aleluia! Se eu aprendi a falar, se eu aprendi a andar, se o meu corpo funciona do jeito que funciona, se eu consigo me comunicar com as pessoas, eu tenho um idioma, eu tenho um país, uma casa para morar, eu tenho amigos, eu tenho família, é porque Deus me deu tudo isso, porque eu cheguei aqui sem nada. Então, as coisas que a gente perde são coisas que, quando a gente olha para a eternidade, elas nem têm tanto valor assim. As coisas que a gente perde aqui nesse mundo, se foi Deus que deu tudo pra gente, então a hora que ele achar que ele tem que tirar, por qualquer motivo que seja, ele não precisa entender, então amém. Eu confio no Senhor, eu confio no propósito e eu permaneço em Deus. Então, quando a gente entende que a nossa vida aqui é algo passageiro e que a chegada final é lá na glória com o Senhor, eu começo a entender que as coisas aqui não têm o valor que a gente dá para elas. Eu começo a entender que essa vida aqui é apenas um momento em que eu tenho para passar por essa terra, para glorificar o nome de Deus com a minha perseverança, para servir as outras pessoas, para amar as pessoas ao meu redor, para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, viver a minha vida em igreja. A minha vida passageira aqui é para isso. E eu estou sempre com os olhos na eternidade. Lembrando que quando eu olho para uma eternidade eterna, não tem fim, e eu olho para as coisas aqui na terra que um dia vão ter fim, eu percebo que o valor maior está na eternidade. A gente começa a entender que a vida que a gente tem aqui é pouca coisa. É por isso que Paulo ele fala que ele tem tudo isso, todas essas coisas quando ele olha, ele tem tudo como esterco, como lixo, não vale nada. Paulo era um cara estudado, Paulo era um cara que tinha uma certa hierarquia, ele tinha poder no Império de Roma, ele tinha muitas coisas. E quando ele conhece a Cristo, ele olha para tudo aquilo e ele fala: meu conhecimento é lixo, o poder que eu tinha é lixo, tudo que eu tinha lá para trás é lixo, diante de Cristo, diante da eternidade que eu vou viver com Ele. Então a gente entende que por essa vida ser tão pouco, a gente não vai sofrer com as poucas coisas que a gente perder aqui. Então, minha vida financeira, que não está indo bem já faz anos, é pouco, não é nada comparado com a eternidade. Um carro que eu perdi, um celular que eu perdi, uma coisa que eu perdi, uma roupa, não é nada comparado com a eternidade. Essas coisas não podem te afastar de Deus. Amém? E a gente vê também em Jó, que Jó ele não ficou se fingindo de forte, ele não ficou, não posso chorar, não posso. Não, Jó ele sentiu a dor, ele chorou, ele rasgou as roupas dele, ele sofreu, mas ele não blasfemou. Então você pode chorar, você pode sofrer, você pode sentir essa dor, você deve sentir, porque é nisso que Deus está querendo te tratar e te ensinar. Mas você não pode nunca se afastar do Senhor. A sua tristeza, ela não é um motivo para você deixar e abandonar Deus. Então, chore com as situações, sofra, se permita viver esse momento e sair desse momento entendendo o que Deus quis falar com você. Se recupera disso, mas persevera. Em todos os momentos persevera e não abandona o Senhor. Acho que é natural do ser humano, né? A gente querer acabar com qualquer sofrimento, qualquer incômodo, né? Então, se me incomodou, eu já vou procurando uma maneira de resolver aquilo para parar de incomodar. Se eu estou entediado, eu já tenho que assistir alguma coisa que eu não quero ficar entediado. Se eu estou mal, eu já tenho que meter um remédio para dentro que eu não posso ficar mal, não posso. Se eu estou sentindo qualquer coisa, se tem uma situação me incomodando, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver essa situação. Não pode me incomodar
ela não pode doer. Isso é natural do ser humano. Só que é nesses incômodos que muitas vezes Deus quer nos alcançar, quer nos ensinar alguma coisa, quer nos tratar em alguma coisa, quer nos falar alguma coisa. É nos incômodos. Então deixa incomodar, deixa sangrar, deixa Deus falar com você através de tudo isso. É nisso que Deus vai te tratar, é nisso que Deus vai te aproximar cada vez mais dele. Amém? Lá nos Salmos, vamos ler o Salmo 63. Salmo 63, versículo 3. O teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Algumas traduções vão falar que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Então a minha própria vida não vale nada diante do Senhor. O meu conforto, as minhas coisas que eu acho que são boas não valem nada diante da grandeza, da soberania e da eternidade de Deus. Então a graça de Deus, o amor dele na minha vida é muito melhor do que qualquer coisa. Se Deus precisar te colocar numa situação de incômodo, glorifica Ele, porque Ele está te aproximando dele. Amém? Graças a Deus que a gente tem o livro de Jó para a gente aprender essas coisas. E que você possa olhar para as situações da sua vida com um olhar diferente. A gente sabe que a lógica de Deus não é a lógica humana. As coisas que a gente acha que é de um jeito, para Deus é completamente de outro. Então se entrega sem medo. Vive as coisas que Deus tem colocado na sua vida sem medo. Vai nesse incômodo, nessa tristeza que Deus colocou na sua vida, mergulha nisso e deixa Deus falar com você nisso. Não foge das coisas que Deus colocou para você. Às vezes a gente acha que a aprovação, a gente tem que ficar o tempo todo achando uma maneira de não entrar nas provações. Eu entrei na prova, quero fugir da prova. Não foge. Permanece em Deus, permanece firme nele e deixa Deus falar com você através da palavra dele. Lembra que na hora que está tudo bem, é aí que é a hora de você ler a sua Bíblia, de você orar, de você firmar a sua casa na rocha. Porque a casa que é firme na rocha, a hora que vem o vento, a hora que vem as chuvas, essa casa não cai. Mas a casa que está na areia, que não tem base, vai vir as tempestades, vai vir as provações, essa casa vai cair. Essa casa vai ruir. Então não deixe a sua casa ruir, constrói a sua base na rocha. Porque nenhum de nós está livre de passar por dificuldade, nenhum de nós está livre de tragédias, de coisas terríveis. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que podemos confiar. Se Deus entregou as coisas que você tem hoje na sua vida, se em algum momento Ele quiser tirar, glorifica Ele. Porque Ele sabe mais do que a gente, Ele sabe melhor do que a gente. Amém? Vamos finalizar com uma oração, então.